Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje no livro do profeta Amós. Vamos ler no capítulo 5, versículos 10 a 15 e depois 21 a 24. Assim está escrito: Aborrecem na porta ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo e tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como vós dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Aqui estamos diante de um relato referindo-se à profecia de Amós para Israel, uma profecia séria, pesada, e trazendo diante deles um peso da mão do Senhor, visto que a conduta deste povo, a maneira como eles estavam vivendo, não era uma maneira que o Senhor Deus tinha ensinado para eles. Não era o que se esperava deles. Mas, infelizmente, eles se voltaram contra Deus, deixaram-se dominar pelo espírito do mundo, começaram a olhar para as nações vizinhas e copiar delas algumas práticas. E isto trouxe seriamente dificuldades para o povo de Deus, porque entre aqueles que abriram a porta, abriram a brecha e procuraram trazer coisas estranhas para diante do povo de Deus, tinha alguns que no temor, na sinceridade e obediência estavam sofrendo, porque estavam sendo atingidos por aquela mudança tão profunda que eles se deixaram levar, desviando-se do centro, que é o propósito e a vontade de Deus, e seguindo por um caminho totalmente transtornado, um caminho de pecado, um caminho de abominação, um caminho de violência. Era este o caminho que aquele povo, possuidor e detentor de ricas e preciosas promessas que Deus fez a eles, no entanto, o procedimento deles tornou-se algo reprovável, desagradável diante do Senhor. Parece que eles nunca conheceram a Deus, tal a condição em que eles viviam na sua vida, a sua prática. E Deus, ao levantar o profeta Amós, vai a eles com uma mensagem de que o Senhor
exige de cada um deles, daquela época e de nós nos nossos dias, que a nossa conduta seja, na verdade, uma conduta de retidão. Então, Deus exige de nós a retidão na conduta, na maneira de viver e proceder, tanto diante de Deus como diante das pessoas. Porque se houver um descuido, as coisas estranhas começam a entrar, começam a ganhar terreno e começam a ser estabelecidas como algo normal. No entanto, isto, para quem conhece e serve a Deus, é anormal. Toda mistura é comprometedora. Toda mistura vem contaminar o que é bom. Exatamente como está aqui. O profeta começou este capítulo dizendo: ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra e não há quem a levante. Veja a quem era possuidor da manifestação da glória de Deus, as maravilhas, os milagres, a cidade de encanto, de beleza, de maravilhas. Olha que situação se tornaram. Porque assim diz o Senhor: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque o Senhor haverá de falar com eles. Veja que a maioria sai, a minoria fica com o propósito de Deus. E advertindo a eles, dizendo: buscai-me e vivei. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não se lance na casa de José como fogo e a consuma, e não haja em Betel quem apague este fogo. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Quer dizer, tudo aquilo que é ético, bom e desejável, que agrada a Deus, que o próprio Deus ensinou àquele povo para que eles tivessem uma conduta ilibada, uma conduta exemplar, uma conduta que fosse agradável diante de Deus. Parece que mudaram da água para o vinho, ou no caso do vinho para a água, porque eles estavam numa posição agradável diante de Deus, mas deixando-se dominar pelas coisas que pouco a pouco foram surgindo, e eles foram abrindo e foram abraçando e foram praticando, e as coisas de Deus foram sendo pisoteadas, desprezadas, renegadas. Mas como sempre, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, os profetas. E aqui está um profeta de Deus, profeta Amós, que o Senhor levantou e enviou à casa de Israel. Então, nesses versículos que li, os versículos de 10 a 15, nós encontramos no versículo 9 que diz que o Senhor fará vir sobre eles súbita destruição, de sorte que vem assolação contra a fortaleza. Por quê? Porque o proceder deles irritou a Deus. O Senhor ficou irritado com o procedimento de um povo que ele escolheu, mas que, na verdade, estavam lhe dando as costas e agindo mal. E o Senhor fez sérias advertências a este povo, para quem sabe ainda eles pudessem receber o temor de Deus e no temor de Deus se consertarem diante do Senhor. Mas, ao ver a continuação, nós vamos entender que eles fizeram
pouco caso do que Deus havia dito. Pagaram um preço muito caro, muito dolorido, por ter esta atitude diante de Deus. Mas o comportamento deles e a sua vivência hoje fica como um exemplo para nós que servimos ao Senhor, que estamos seguindo passo a passo aquilo que Ele nos ensinou, que precisamos ser precavidos e prudentes e termos o cuidado, porque exemplos foram deixados daquilo que não se deve fazer, para que nós não venhamos a incorrer num caminho errado. Mas temos, por outro lado, exemplos daquilo que devemos fazer para estarmos em condições agradáveis diante do Senhor nosso Deus. Então, nós vemos aqui no versículo 10, diz: aborrecem na porta ao que os repreendem e abominam o que fala sinceramente. Então, aqui nós encontramos eles aborrecendo aqueles que falam a verdade. Por quê? Porque veio para eles uma repreensão, uma correção da parte de Deus. E quem já está distante, desviado de Deus e do caminho que Deus estabeleceu para eles, eles então abominam e desprezam quem fala a verdade. Então Deus exige a verdade, e a verdade de Deus, ela é absoluta. Mas este povo estava abominando a verdade e abraçando a mentira, o engano e a falsidade. Portanto, o Senhor Deus avisou e falou com eles, dizendo que eles estavam agindo desta maneira. Às vezes as pessoas pensam que Deus não vê como elas estão agindo ou vivendo. Mas o Senhor Deus tudo vê, nada se esconde do olhar de Deus. Tanto é que o Senhor Deus usou o profeta para falar a eles sobre estas particularidades que estavam acontecendo no meio daquele povo e estava conduzindo-os para a destruição e o juízo. Então, neste primeiro ponto, nós encontramos aqui que o Senhor Deus exige a verdade na conduta, que a conduta deles seja de verdade, que eles andem, que eles vivam, que eles amem e que eles proclamem a verdade. Quem abomina a verdade afasta-se de Deus. Hoje está difícil encontrar alguém comprometido com a verdade, porque a maioria tem se deixado levar pelo engano, pela mentira, pela falsidade, pela imitação, e não tem nenhuma responsabilidade com a verdade. Sendo Deus a verdade, tudo que procede dele tem o selo da verdade. E a nossa conduta diante de Deus, como pertencentes a ele, deve ser uma conduta na verdade. Portanto, Deus exige de mim e de você, de cada um de nós, a verdade no nosso proceder, na nossa conduta, em tudo que fizermos. Portanto, a primeira exigência de Deus é a verdade. A segunda exigência de Deus, nós encontramos aqui nos versículos 11 e 12, onde está escrito assim: portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais o resgate e rejeitais o necessitado na porta. Então, primeiro ponto aqui, o Senhor Deus exige deles a honestidade. Eles estavam agindo com desonestidade. Estavam pisando o pobre, massacrando o pobre
e ainda colocando sobre eles um tributo pesado, um imposto pesado, para eles pagarem sem ter condição. Então, quando chega a este ponto, e a sociedade como um todo, ela caminha nesta direção, uma sociedade iníqua, corrompida, contaminada, tóxica e violenta. Ela procura violar os princípios e com isto ela está provocando contra si a ira de Deus que há de manifestar-se. Então, nós vivemos nos nossos dias numa sociedade à semelhança daquelas do tempo de Amós, que está desprezando a verdade, abraçando a mentira, desprezando a honestidade, pisando o pobre, fazendo sofrer as pessoas com tributos pesados que elas não têm condições de pagar. E isso tem sido uma marca da sociedade atual em todos os cantos da terra. Não é somente uma nação, mas em todas elas isso está se proliferando. E as pessoas estão gemendo debaixo de um peso que elas não têm condições de removê-lo. Mas o que Deus exige é que haja honestidade, que não haja com desonestidade com as pessoas. A honestidade faz parte de quem conhece e serve a Deus. O passo seguinte que nós lemos aqui, que eles negam o direito ao necessitado, priva as pessoas do seu direito, a sua liberdade, a sua defesa. Tudo isto é subjugado. Aconteceu isto na época de Amós, quando ele estava falando com o povo de Israel sobre esta conduta. Eles estavam criando tributos e mais tributos e colocando sobre o povo, empobrecendo a nação, empobrecendo a vida das pessoas, e a sociedade já não tinha mais freios e limites na violação dos princípios éticos e morais. E com isto, eles estavam atraindo para si a ira de Deus. E do céu se manifesta a ira de Deus. Assim também, nos nossos dias, as nações e os governantes que estão agindo desta forma, eles estão provocando a ira de Deus. E certamente Deus não é injusto. Ele, no momento certo, vai manifestar com justiça a sua ira sobre aqueles que trocaram a verdade pela mentira, trocaram a honestidade pela desonestidade e começaram a colocar jugo pesado sobre as pessoas e não dando a elas o direito que lhe é próprio. Mas, seguindo aqui, nós encontramos também neste versículo 12, que este direito que estava sendo negado é a falta da equidade. Equidade é tratar a todos de igual modo, considerar e respeitar o direito de cada um. Estava faltando para o povo de Israel a prática da equidade. Nos nossos dias está faltando também esta prática da equidade, ou seja, o reconhecimento do direito do outro. Não se pode, nesta situação, ser parcial, escolher um lado em detrimento do outro. Todo juízo deve ser feito com imparcialidade, praticando o que é justo, o que é direito e reconhecendo o direito do outro e então socorrendo a quem está sendo apontado e sendo colocado para o caminho do sofrimento. Então Deus exige, em terceiro lugar, a equidade, a responsabilidade e o reconhecimento do direito de uns para com os outros.
Mas em quarto lugar, nós encontramos aqui no versículo 14, onde está escrito assim. O versículo 3 diz: o que for prudente guardará silêncio. Quem for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. O tempo que nós vivemos, tanto aqui quanto em outras nações ao redor deste mundo, tem sido nomeado como um tempo ruim, um tempo mau, um tempo perigoso. Paulo já havia advertido sobre isto, sobre esses tempos trabalhosos, difíceis e comprometedores. Mas no versículo 14 diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então, o que o Senhor está exigindo aqui é que eles buscassem o bem e deixassem de praticar o mal. O mal não agrada a Deus. O mal não ajuda as pessoas. O mal não fortalece o outro. Pelo contrário, denigre, despreza e torna-o empobrecido. Mas diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais. A pessoa só terá condição de viver quando ela deixar de buscar o mal e passar a buscar o bem. Então Deus exige a prática da bondade. É preciso praticar a bondade. O cristão, o salvo por Cristo Jesus, ele aprende através da Escritura Sagrada que ele deve deixar e aborrecer o mal, mas amar e praticar o bem. Isto é ensinado na palavra de Deus. E, portanto, é dever do verdadeiro cristão praticar a bondade e aborrecer o mal. Em quinto, nós encontramos no versículo 21, onde está escrito: aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas solenidades, as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. O que o profeta está dizendo aqui é que estas pessoas, vivendo nesta prática desagradável diante de Deus, ainda assim, sem nenhum escrúpulo, eles queriam realizar festas, assembleias solenes, para tentar enganar a Deus de que tudo está bem, tudo está normal, tudo está belo, está maravilhoso, quando não está. Então Deus reprova esta condição. Então Deus exige deles sinceridade. E a sinceridade não se sustenta diante de algo que não é correto. Ela se levanta contra esse tipo de coisas. Então o Senhor disse: desprezo as vossas festas, aborreço. Então, querendo dizer que os atos exteriores da religião são inúteis. O coração da pessoa, totalmente dominado pelo mal, corrompido e violento, com a mentira, com a desonestidade, com a usurpação do direito do outro e a prática da maldade, agora se apresenta como que se estivesse celebrando a Deus exteriormente, pelos atos exteriores. Mas Deus, que conhece o coração, não aceita nada que não esteja em concordância com o coração, e este coração submisso diante da presença de Deus. Então, o Senhor Deus exige também a sinceridade. Não é viver com máscaras diante de Deus, se apresentando como bonzinhos, como espirituais, como que tudo está bem, sendo que dentro do coração as aves de rapina estão fazendo ali o seu ninho. E sexto, nós encontramos no versículo 24, que está escrito assim: corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. O Senhor Deus aqui está exigindo deles a prática da justiça e da retidão. Justiça e retidão que estavam ausentes daquele povo.
Mas Deus está aqui cobrando isto deles e exigindo a integridade que se compõe da justiça e da retidão, para que eles vivam de maneira ética, prudente e respeitando e considerando um ao outro e ao direito que lhe pertence. Portanto, Deus exige, em sexto lugar, a integridade. Então, nós temos observado dentro desta meditação, quando foi proferida para o povo de Israel, fazendo o comparativo com os nossos dias, parece que Amós está escrevendo para os nossos dias, como na verdade está. Tal a conduta e a prática das pessoas, em particular, e da sociedade como um todo, estarem envolvidas neste procedimento desagradável diante de Deus. Então, a voz do profeta Amós continua fazendo eco em nossos dias para despertar as consciências mortas e cauterizadas e contaminadas, para que em tempo ainda possam se despertar para ouvir a queixa do Senhor e a reprovação dele para a prática e a conduta em que eles estão vivendo atualmente. E que nós possamos atentar para as exigências de Deus em relação à conduta e que possamos praticar e viver fielmente de acordo com aquilo que a palavra de Deus traz para nós. Então, Deus exige de nós a retidão na conduta. Nós falamos sobre o exemplo de Israel e a predição da ruína e do juízo. E dentre esta chamada para o arrependimento, que infelizmente eles deram as costas, nós encontramos aqui 6 coisas que Deus exigia daquele povo, e atualmente ele exige de mim como pessoa, ele exige de você como pessoa, ele exige daqueles que professam a fé em Jesus, exige também daqueles que, pela bondade de Deus, receberam a autoridade delegada para governar e administrar, seja a nação, seja uma empresa, seja uma família, seja um colégio, seja uma igreja. Eles têm obrigação de atentar para o que diz a palavra de Deus e colocá-la em prática. Então, a primeira coisa que Deus exige é a verdade. Chega de mentira, chega de engano, chega de falsidade. O que sustenta é andar na verdade. Segundo, Deus exige a honestidade. A desonestidade é alimentada pela corrupção e pelo pecado. É preciso dar um basta nesta desonestidade e passar a viver e andar de maneira honesta diante do Senhor Deus. Terceiro, o Senhor exige a equidade. Não é só o que é meu, que é direito e deve ser reconhecido. Cada um, em particular, tem o seu direito e não deve ser pisoteado ou solapado, mas deve ser reconhecido diante de cada um o direito que lhe compete. Quarto, o Senhor Deus exige a bondade, e ele advertiu aqui: aborrecei o mal. Tem pessoas que têm prazer, porque o mal está fundamentado no seu coração, e tudo quanto faz, seja por palavra, seja por ações, sempre está envolvido com uma prática da maldade. Mas o Senhor diz: aborrecei o mal e amai o bem, fazei o bem, praticai o bem. Então Deus exige de mim e de você que vivamos praticando o bem diante do Senhor e diante das pessoas. Quinto, dentro do ponto, o Senhor exige também a sinceridade. Sinceridade não é viver de aparência diante de Deus, diante das pessoas e no dia a dia.
o coração está cheio de aves de rapina, toda sorte de pecados e de maldade, mas quando chega o momento, se posicionam numa catedral, numa congregação, num lugar, e querem oferecer a Deus um culto com louvores, com solenidades, mas isto não passa de aparência. E Deus exige sinceridade. Quem usa máscara para esconder-se de Deus não é sincero, não é fiel, não é correto. Portanto, o Senhor exige a sinceridade. Ele disse: eu desprezo as festas e os atos exteriores são inúteis diante do Senhor se o coração não estiver comprometido com a vontade do Senhor. E por fim, em sexto lugar, o Senhor Deus exige a integridade, ou seja, a prática da justiça e da retidão. É preciso voltar e tomar um posicionamento e não se deixar levar por este rolo compressor que toma conta da sociedade como um todo, em todas as esferas e em todas as instituições, sejam elas políticas, econômicas, educacionais, profissionais ou religiosas. A coisa está tudo igual em todos os lugares. No entanto, o profeta de Deus ainda faz eco nos nossos dias, nos chamando para voltar os nossos olhos para o Senhor e atender às exigências de Deus. A exigência pela verdade, a exigência pela honestidade, a exigência pela equidade, a exigência pela bondade, a exigência pela sinceridade e a exigência pela integridade. Que nós venhamos atentar para estas exigências e nos posicionar de acordo com elas para servir e agradar a Deus e não tirar o direito do outro. Que Deus continue abençoando a cada um de nós e tendo de nós misericórdia, para que atentemos para a sua palavra em temor, obediência e fé, praticá-la de maneira que sejamos agradáveis diante do Senhor. E que Deus abençoe-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.